Olá para todos. Então, eu sou a Andréia Bismarck Costa Biazar, né? Como vocês já sabem, psicóloga escolar educacional. Eu atuo, então, pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara e eu venho mais uma vez, então, fazer um vídeo para a gente conversar sobre essa fase da pandemia. Hoje a minha fala vai ser para os pais, né? Que estão em casa com as crianças, os responsáveis por eles. E a gente vai então discutir que não serão só os adultos que passarão por prejuízos emocionais nesse momento, né? Que terão questões na sua saúde mental, mas também as crianças e os adolescentes terão, talvez, prejuízos emocionais, porque também estão sofrendo, também estão assimilando o que está acontecendo no mundo. Também podem ter insônia, ficar ansiosos, ficar irritados, ficarem hiperativos, agitados, podem sentir tristeza, desesperança. Então, tudo isso também pode acontecer com as crianças e com os adolescentes, porque eles também assimilam e absorvem tudo. Esse estresse emocional que pode também acontecer com eles vêm, então, basicamente por 4 veículos, né? Pelas informações. TV ligada, Facebook, mídias sociais, as conversas na casa, os parentes, eles vão assimilando. O outro caminho que vem é pelas emoções dos pais. Os pais que estão em desarmonia, desesperados, depressivos, passarão essas emoções para as crianças, ou o contrário. Os pais que estão muito criativos, estão achando formas de lidar com essa diversidade, lidando com humor, então também eles absorverão. Um outro caminho que eles absorvem esse estresse pode ser pela rotina. Se é uma rotina favorável, com atividades estabelecidas, gerenciamento de tempo, etc., vai ser favorável. Se for uma rotina ociosa, sem horários, que pode tudo, isso também irá influenciar. E o último é o ambiente. Através desse ambiente, a criança também passará por essa fase com mais estresse ou menos estresse. Esse ambiente é mais favorecedor ou menos favorecedor. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esses 4 veículos. O primeiro que eu falava, então, é a informação. Da mesma forma que eu já falei em outro vídeo, quando eu me direcionei aos professores e servidores de que a gente tem que controlar esse excesso de informações negativas para a gente não ficar mais ansioso ainda, isso vale para crianças e adolescentes. Então, a TV fica ligada o dia inteiro em canais que só fala disso. O jovem ou a criança tem acesso ao Facebook, onde isso é postado sem parar. Avaliar isso, porque a gente vai falar sobre a doença, sobre o Covid com eles, sobre os reflexos disso, sim. Podemos usar vídeos, livrinhos, as conversas, porém o excesso disso vai gerando medo, vai gerando ansiedade, não é só produto, para as crianças e adolescentes também. Então, só avaliar o bombardeio disso na casa, tá? O tanto que isso está interferindo. E é claro que em casas onde a gente foi atingido pela doença, isso será um pouco mais pesado. Se houver perdas próximas, também será inevitável e teremos que falar sobre a morte, teremos que falar sobre viver o luto, né? Aí vamos ter que lidar com tudo isso junto com as crianças. O segundo, então, ponto que eu falava é que esse estresse pode vir para as crianças através das emoções dos pais.
Então, conforme os pais lidam com tudo isso, a gente, quando é pequenininho, vai aprendendo tudo isso na mediação com o adulto, nas relações com o adulto, conforme o que ele vai falando, as atitudes dele, as brincadeiras que se tem em casa, a gente vai construindo isso. Então, os adultos vão ou favorecer esta eliminação de estresse e favorecer que venham emoções melhores, passando acolhimento, passando mais segurança e novas aprendizagens. Ou então os adultos vão dar mais medos, mais inseguranças e desamparo para as crianças. Hoje, então, nós vamos falar de como que a gente pode favorecer, então, esse ambiente para que seja menos estressor, como que a gente pode fazer para a criança para que a gente acolha, ampare, passe essa segurança e ela aprenda novas formas, então. Espaço de escuta é o primeiro ponto, porque assim como a gente fica irritado, estressado, precisa falar, precisa eliminar tensões, também a criança terá. Ela terá esses momentos onde ela vai precisar se expressar. Tem crianças que vão conseguir falar sobre isso e tem crianças que não, que farão sintomas. Então, elas irão ficar irritadas, chorar, ter terror noturno, ter insônia, também ficarão ansiosas, poderão ter falta de ar, reação física da ansiedade, poderão ter hiperatividade, enfim, podem acontecer vários sintomas. Então, a gente tem que estar atento para fazer essa leitura também. Esse espaço de escuta é um espaço para que a gente forneça no dia a dia e na rotina momentos para que ela fale. É na hora do banho, é na hora do café, é na hora de a gente dormir, espaços para falar o tempo todo. É fornecer esse momento importante. Fora isso, a gente pode pensar que a gente tem que reforçar positivamente essa expressão. Eu não posso cortar. A criança começou a falar e eu já quero dar 1000 conselhos. É simplesmente ouvir o que ela tem a dizer. Acolher isso. O acolher isso já alivia a atenção da criança. Ao mesmo tempo que a gente pode entender essas reações sintomáticas. Não precisa lidar com a punição. Punindo ela porque ela se irritou, porque ela gritou, porque ela está chorando, porque ela só está isolada ou porque ela está hiperativa. Não é punindo, é sim acolhendo, entendendo, deixando ela ficar nervosa, extravasar aquilo, e aí a gente vai para o próximo passo, que é ensinar ela a se expressar de um jeito saudável. Uma das formas e técnicas é através do desenho. O desenho é muito favorável. Se a família puder conseguir telinhas de tinta guache, é uma boa técnica com a pintura em tela. Mas se não for possível, é na folha de caderno, no papel sulfite, é o que tiver, né, para desenhar. E a gente pode instigar, desenhe o que você está sentindo, desenhe os seus planos para o futuro, quando a pandemia acabar. Vamos desenhar o que a gente está vivendo agora. A gente pode ir instigando aí, dando vários comandos de desenhos para eles irem fazendo e ir pondo para fora e expressando. Tem um outro modelo que eu uso no meu consultório, que é o jogo das argolas das emoções. Então, eu construí um joguinho de argolas com garrafinhas PET, e em cada garrafinha eu colei uma emoção. A raiva, a tristeza, a alegria, aquelas básicas. E quando a criança joga a argola e acerta, vamos supor que ela acertou na da tristeza. Eu vou falar sobre isso com ela. Ah, você acertou em qual? Mas o que significa essa emoção? Mas quando você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim agora? Mas está acontecendo alguma coisa agora na sua vida que te causou isso? Então eu vou instigando ela a falar. Sempre dá certo, com os mais pequenininhos e com os maiores.
né? Já pré-adolescentes, mesmo adolescentes, eu já fiz o jogo. E é muito bom, porque é lúdico e eles falam bastante sobre suas emoções. Outra estratégia é com material que dá para construir, com sucatas ou com legos, blocos de montar essas coisas. A gente vai, fica do lado, vai mediando, vai conversando conforme a construção que a criança está fazendo. Quem sabe ali no brincar ela acaba falando, acaba se expressando com o que ela sente, o que ela pensa. Tem os livrinhos de história que a gente pode usar. Né? Tem livrinhos que falam sobre sentimentos, que falam sobre resiliência. Eu tenho também lá no consultório o emocionário, que fala sobre vários sentimentos. Então a gente escolhe um e lê aquele sentimento e tenta encontrar uma situação da vida dos dias de hoje onde a gente sentiu aquilo. Tem aquele livro bacana, O Monstro das Cores, que fala sobre cada emoção e a gente pode relacionar com o momento de agora. Então também seria outra forma aí de fazer eles se expressarem. Então essas técnicas e essas formas são alguns modelos para a gente estimular, aguçar neles este objetivo, né? Que eles se expressem. Porque falar libera tensões, tira as angústias. Aí a gente precisa ajudar eles a pôr para fora tudo isso, né? Eu falei, e agora eu vou administrar tudo isso, me expressando de jeitos saudáveis, né? Então eu vou usar o kit da calma para relaxar, né? Quando eu estiver nervoso. O kit da calma, ele pode ter aquelas garrafinhas sensoriais com água e purpurina para a criança movimentar, jogar, brincar, manipular. Mexer com massas de modelar, massinhas, isso é bem relaxante. Aquelas bolas que a gente aperta para fazer massagem. Giz de cera para rabiscar com cores fortes, vermelho, preto, encher bexiga, soltar bolhas de sabão. Então, esses materiais podem estar lá no kit da calma. E a gente pode oferecer nessas situações em que eles estão super estressados e nervosos. Podemos também trabalhar com massagens, com creme. Fazer massagens nas crianças com cremes. Podemos usar as técnicas de respiração. A mais conhecida é cheirar a flor e assoprar a vela. A gente vai ensinar a cheirar a flor e assoprar a vela. Porém, tem outras. Tem a de contração e expansão. A gente ensina a contrair todos os músculos e depois soltar. Contrai e depois solta. A gente pode ensinar as mãos magnéticas, que as mãos vão grudar e encher o ar e depois vão se soltar. A gente pode inventar maneiras lúdicas de ensinar a respirar e se acalmar. Fazer relaxamento no chão com musiquinha calma, ensinando a respirar. Tem um espanador, que a gente pega um espanador, esteriliza, higieniza e passa o espanador na criança para fazer relaxamento. Cosquinha, e aí vai brincando com isso, vai deixando isso bem lúdico. Então, é uma estratégia muito boa. Tem a de dissolver pensamentos, a gente vai ensinar a criança a imaginar que aquela tristeza, aquela coisa ruim que ela não gostou no dia dela está numa nuvem. E daqui a pouco vai se dissolver, e a gente vai guiando isso, né? Ela fecha o olhinho, a gente fala para ela imaginar uma nuvem, colocar o probleminha dela lá dentro, e de repente essa nuvem vai se desmanchar e o probleminha vai embora, ela vai imaginar a fumaça saindo. Então, a criatividade aí pode, né, andar solta. E eu queria também falar que é importante as atividades para extravasar. Gastar energia e suar, ver o suor da criança escorrendo, vai fazer com que ela ponha para fora essas angústias dela. Então, a gente pode brincar de várias formas, com almofadas em casa. Eu vou me direcionar o papel algumas vezes para eu usar minha cola aqui.
Então, brincar com almofadas, brincar com areia, com terra, com água, na grama, quem mora, quem tem quintal em casa, né? Fazer as atividades físicas que eu já falei em outro vídeo. Brincar com sons, com música, com jornais, com lençóis, de vários jeitos. Fazer melecas, massas, água com farinha, riscar com giz, brincar de fazer sons com a boca, sapatear, andar por superfícies diferentes, obstáculos, circuitos, ou seja, tudo que for físico que gaste energia será favorável, porque suando a criança põe para fora. Então, a minha fala de hoje era essa. Eu espero ter contribuído bastante aos pais. Um grande abraço e até um próximo.